Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebemos o deputado federal Rafael Pezente, do MDB, que irá falar sobre as ações do mandato, além de outros assuntos da política. Ele que está em roteiro pela região Oeste. Deputado Rafael, primeiramente, muito obrigado por essa entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Olha, Gabriel, eu que agradeço, pela oportunidade de conversar com tantas pessoas ao mesmo tempo. A gente vem para o Oeste, visita muitos amigos, cumpre a agenda, mas acaba conversando com poucas pessoas se você não visita os veículos de comunicação. E eu sei da abrangência enorme que o Diário do Iguaçu tem, e é por isso que eu estou aqui, para prestar contas do meu mandato e também para me colocar à disposição dessa região tão importante para Santa Catarina. Deputado, tu é um político ainda muito novo, mas com muito tempo de trabalho prestado ao ex-deputado Rogério Peninha Mendonça. Tu foi por muito tempo chefe de gabinete, assessor, e já na primeira eleição sua foi eleito deputado federal com quase 70 mil votos. Conta pra gente como que foi essa experiência. Eu sou bem novo, Tenho 36 anos de idade. Eu sou novo se tu pegar a média de idade lá de Brasília, porque é de 50 para cima, A galera do cabelinho branco, quem ainda tem cabelo. No entanto, com 36 anos de idade, o meu nono, ele já tinha 6 filhos. O meu tio-avô já tinha ido e voltado da guerra. Então, com 36 anos de idade, se você ainda não é homem, não está maduro, não pode esperar chegar nos 40, nos 50, Com 36 anos de idade, você já tem que saber o que quer da vida. E eu tenho trabalhado bastante lá em Brasília para honrar esses 68.208 votos que a gente conseguiu. Foi uma eleição que fiz com a minha testa no santinho, mas aproveitando tudo que o deputado Peninha construiu, no decorrer de 8 mandatos que ele teve. Peninha foi um cara que disputou 8 eleições na vida, venceu todas as 8, e a 9ª eleição foi comigo, Ele me abraçou e jogou sobre as costas uma grande responsabilidade. E aí a turma pegou firme na campanha e eu consegui esse mandato. E agora estou trabalhando, emendando uma segunda-feira na outra, quando não em Brasília, aqui em Santa Catarina, para conversar com as pessoas e ver o que é que elas querem que eu faça, com o mandato que elas me deram. Foi uma eleição difícil, como toda eleição é. Só é fácil para quem está sentado no sofá com o controle remoto na mão. Agora, para quem está disputando, é difícil. Inclusive tem que reconhecer quem tem a coragem de se dispor a disputar uma eleição, que não é fácil, cara. Se colocar sua vida aí, em público, para que as pessoas façam uma avaliação, não é tão simples assim. Mas nós tivemos coragem, conseguimos a eleição e agora tenho a responsabilidade de, no decorrer desses 4 anos, cumprir bem lá o meu papel. Deputado Pezente, uma das suas principais bandeiras de campanha, agora também na atuação no mandato, diz respeito a defesa da agricultura, e um dos seus projetos propõe uma mudança nas regras de aposentadoria para os agricultores, Uma mudança, então, passando eles como segurados especiais. Pode falar um pouco sobre o que consiste esse projeto e quais são os benefícios dele para os agricultores? Eu fui agricultor, A minha família ainda trabalha na roça. Eles trabalham numa propriedade bem pequena ali na região de Ituporanga, plantam cebola, tiram da terra o seu sustento. O pai e a mãe são aposentados, mas com salário mínimo. Dá para fazer o que com salário mínimo? Você vai no mercado hoje, enche 3 sacolas de comida e dá 300, 400 reais. Então eles continuam trabalhando na roça, até para pagar as dívidas que eles têm, e tocar a sua vida. Eu conheço bem a realidade de quem trabalha no campo, mas do pequeno produtor, o fazendeiro, aquele cara grande que já não suja mais a bota com terra, ele não precisa de ninguém mais para apoiar, porque o cara que é grande, ele banca a campanha do deputado, e daí depois ele cobra a fatura, o deputado trabalha a favor dele. O pequenininho, ele mal e mal consegue comprar uma mudinha de roupa para as crianças, abastecer o carro no final da safra. Como é que ele vai bancar a campanha de um deputado? Ele já está pagando o salário do deputado, já é bastante coisa, Só que ele é quem mais precisa de atenção, e é por isso que eu estou lá em Brasília para defender o pequenininho. O pequeno produtor, ele se aposenta na condição de segurado especial, recebendo um salário mínimo, depois de trabalhar a vida inteira e encher o cofre do governo de dinheiro. Só que ainda assim há uma série de restrições. Por exemplo,
O produtor que tem mais de 4 módulos fiscais no seu nome, o módulo fiscal varia de região para região. Em Santa Catarina vai de 12 a 20 hectares. Mas vamos dizer que aqui nessa região seja 15 hectares o módulo fiscal. O agricultor que tem mais de 60 hectares no seu nome, ele não consegue se aposentar como segurado especial. Além de ele contribuir com um monte de imposto proveniente da sua safra, ele ainda, para se aposentar, tem que contribuir separadamente com o INSS. E às vezes o produtor tem 70 hectares de terra, mas é peral, é grota, área alagada, reserva nativa, que ele tem que preservar por força de lei, e aí produzem 10, 12 hectares, o resto é barranco. Ele não consegue se aposentar. O projeto que eu propus e que vai à votação na Comissão de Agricultura na semana que vem, diz que mantém os 4 módulos fiscais, desde que eles sejam cultiváveis, 4 módulos fiscais aproveitáveis. Então se ele tem mais terra, mas o resto é tudo barranco, peral, área alagada, isso é desconsiderado para efeitos de aposentadoria, que sejam 4 módulos fiscais cultiváveis. Tem um clima bom dentro do parlamento para aprovar esse projeto. E a gente vai conseguir então mais esse benefício para o pequeno produtor. Hoje tem uma estimativa de quantos agricultores seriam beneficiados com esta lei, deputado? Em Santa Catarina, 90% das propriedades rurais têm menos de 4 módulos fiscais. Então eu estou falando de 90% de toda a população agrícola do nosso estado. Mas um projeto de lei como esse beneficia não só os catarinenses, né? Pequenos produtores em todo o Brasil. Eu não sei quantos milhões são, mas é muita gente, né, que não está conseguindo se aposentar por conta dessa restrição. Certo. Ainda sobre a agricultura, deputado, tu falou sobre a ajuda aos pequenos agricultores. Hoje os agricultores, principalmente os pequenos e médios, principalmente da região oeste, sofrem com a questão do leite, especialmente da disputa desleal da importação aí de países de Mercosul, que tem feito, inclusive, até produtores pensar em desistir, né, da produção. Inclusive teve manifestações aqui na região oeste, que o seu mandato então está propondo ou discutindo hoje na Câmara para ajudar então esse pequeno agricultor e também amenizar ou solucionar esta crise do leite. Esse tema é prioridade do meu mandato nesse momento, porque Santa Catarina já perdeu 1/3 de todos os seus produtores de leite desde o começo do ano até agora. Será que se a gente perdesse 1/3 da produção de petróleo no Brasil, o governo ia estar de braços cruzados? Se a gente deixasse de extrair 1/3 dos minérios, o governo ia estar de boa na lagoa? Não, não ia estar fazendo manobras dos mais variados tipos para salvar o setor. Por que é que não faz isso a favor do leite? O leite é a atividade agrícola que mais emprega pessoas. São milhões e milhões de produtores ou pessoas empregadas nas propriedades para fazer esse ciclo girar. E aí o governo abriu as portas do Brasil para a importação de leite, pensando em baratear o preço do leite na prateleira do supermercado, sem imaginar o tiro no pé que estava dando, porque daqui 1 ano, 1 ano e meio, tomara Deus que ele esteja errado, mas daqui 1 ano a gente vai estar pagando 12, 15 reais na caixinha de leite na prateleira do mercado, porque nós vamos parar de produzir, vamos produzir muito pouco. Só quem tem muito dinheiro vai permanecer na atividade, mas não é esse o perfil do produtor de leite. É pequeno produtor que vende o almoço para pagar a janta. Essa turma está abandonando a atividade. E a gente vai ficar refém do mercado internacional. Será que quando a gente parar de produzir, Argentina e Uruguai vão continuar mandando leite abaixo do que custa para a gente produzir aqui? Vão mandar leite a preço de banana? Não. Eles estão fazendo o que a gente chama de dumping. Estão matando o concorrente para depois tomar conta do mercado. E é por isso que a gente precisa dar atenção a esse pequeno produtor. Primeiro porque as pessoas estão largando a atividade, indo para o Bolsa Família. E quem é que paga o Bolsa Família? É tu, Gabriel. Sou eu. É você que está acompanhando a gente nessa entrevista. O governo não produz dinheiro. O governo rouba o dinheiro do bolso do trabalhador e distribui depois da maneira como ele quiser. Essa turma está indo para o Bolsa Família, vivendo de benefícios sociais. Isso é muito triste, é preocupante. E o governo não está fazendo nada para resolver. Toda semana a gente tem audiências lá com o ministro da Agricultura, Desenvolvimento Agrário. Estivemos com o Alckmin, que era presidente em exercício, porque o Lula estava fazendo mais uma de suas viagens internacionais junto com a Esbanjanja, né? Estavam os dois lá de casalzinho nos Estados Unidos naquela época.
Então eles nos receberam muito bem, os ministros, o Alckmin, prometeram muita coisa, a gente sempre sai satisfeito das reuniões. Mas daí passa um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas e nada acontece. Prometeram um decreto interministerial para bonificar as empresas que compram leite, só aquelas que não importam, né? Hoje, todas as empresas têm uma isenção tributária de PIS/COFINS, e aí a gente quer tirar essa isenção para quem está trazendo leite da Argentina, do Uruguai. Houve o compromisso já de 3 semanas atrás, né, de fazer esse decreto interministerial que até agora não aconteceu. O governo prometeu um subsídio, uma subvenção para os pequenos produtores em 2 faixas. Quem produz 100 litros e quem produz 200 litros de leite. Até agora não veio nada. Então o que é que o governo está fazendo? Eu vou te dizer. Está esperando o mercado regular o preço. Porque vai chegar uma hora que o preço do leite vai subir. O volume de importações já diminuiu. De agosto para setembro nós tivemos 30% a menos de importação do que no mês anterior. Mas por que é que isso aconteceu? Porque o governo está fazendo a sua parte? Não. É porque nós estávamos com 268% de aumento de importação comparado com o mesmo período do ano anterior. Chega uma hora que para, né? 268 vai para onde? Vai para 500, vai para 1000%? O mercado se regula. E aí o preço vai subir quando as pessoas pararem de produzir no Brasil. A gente precisa salvar esse produtor. O cara que abandona a atividade do leite, ele nunca mais volta. Primeiro porque ele fica traumatizado, né? Cheio das dívidas nos bancos. E outra, quanto tempo leva para você resolver produzir leite e começar a produzir? É 4, 5 anos na melhor das alternativas. Vamos pensar, tem a gestação, né, para nascer a terneirinha, tem que torcer para nascer fêmea. Se nascer macho, tem que começar do zero mais uma vez. Esse bezerrinho, essa bezerrinha ela tem que se desenvolver, a novilha tem que fazer mais uma gestação, tem que parir para começar a dar leite. Então é 4, 5 anos. O cara já vendeu ordenha, vendeu tudo, botou a vaca de graça praticamente no frigorífico. O problema é muito mais sério do que o governo pode imaginar. Ainda sobre projetos, deputado, recentemente tu apresentou na Câmara um projeto de lei propondo aumentar, né, o número dos deputados por estado, inclusive Santa Catarina, obviamente, de acordo com os dados do último censo do IBGE. A que pé está este projeto e como ele beneficiaria, então, o estado? De forma bem resumida, é assim, olha, a Constituição disse que o Brasil tem 513 deputados federais. Os senadores representam os estados. Cada estado tem 3 senadores, independentemente do tamanho da sua população. Agora, a população é representada pelos deputados federais. Quanto mais populoso é um estado, mais deputados ele tem. Só que esse número ele não é atualizado desde 1993, já faz 30 anos. Alguns estados tiveram a população aumentada, outros diminuiu, e o número de deputados continua o mesmo. A minha proposta mantém os 513 deputados, que se fosse para mexer, era para diminuir, né? Já tem gente demais em Brasília enrolada numa gravata lá. Mas beleza, a gente não consegue diminuir esse número. Estamos em 513. Então que esses 513 sejam melhor distribuídos entre os estados. Santa Catarina está subrepresentado. Nós temos hoje 16 deputados federais. Nós podemos ter 20, de acordo com os dados do último censo. O projeto de lei complementar que eu apresentei atualiza para 20. Só que para Santa Catarina ganhar 4 vagas, outros estados vão perder. O Rio Grande, por exemplo, nosso vizinho, vai perder 2 deputados. O IBGE mostrou que eles não têm direito a 31 vagas, só têm direito a 29. O Rio de Janeiro vai perder 4, Alagoas vai perder 1, outros estados também. Outros estados ganharão, Pará vai ganhar 4, Amazonas vai ganhar 2, Minas vai ganhar 1, vai perder 1, não lembro agora. Tá? Mas tem que haver esse recálculo. E o meu projeto é isso que prevê. Porque com 4 deputados a mais em Santa Catarina, nós temos 4 deputados mandando emenda parlamentar para cá. Dinheiro que o catarinense manda para Brasília e que não volta se a gente não tiver representação. E ganhamos também queda de braço com outros estados. Hoje nós só temos 16, é pouca gente. E toda vez que sobra 50 centavos lá em Brasília, não é para Santa Catarina que vem. Eles acham que Santa Catarina é um estado próspero, já tem tudo muito bem. E não é assim que acontece, né? O pobre de Santa Catarina passa a mesma fome do pobre do Maranhão. Nós precisamos de mais deputados para trazer mais verba e vencer as guerras políticas que tem lá em Brasília. Perfeito. Falando sobre organização partidária, deputado, o MDB hoje é o maior partido em representatividade em Santa Catarina, né? Com maior número de vereadores, prefeituras e também filiados. Mas em âmbito estadual, nas últimas eleições,
nem sequer chegou ao segundo turno, né? 2018 não chegou ao segundo turno com Mauro Mariani, né? Também na última eleição, vice de Moisés também não chegou ao segundo turno. Como que está a organização partidária para a organização, né? Vereadores e também prefeitos para o ano que vem e também já projetando 2026? Olha, o MDB tem que repensar o momento que vive. Você vai numa reunião do partido, a gente fica mentindo para nós mesmos. Nós somos o maior partido de Santa Catarina, temos o maior número de prefeitos, o maior número de vereadores. Isso é verdade. Mas vamos pensar em quantas cidades grandes o MDB administra. Nós temos o maior número de prefeituras, mas são prefeituras médias e pequenas. E se a gente não se reinventar, não conseguir escutar o que a urna diz para fazer o que o eleitor quer, a gente vai começar a diminuir seguindo o que outros partidos já tiveram. O PP, por exemplo, é um partido importante em Santa Catarina, que tem militância, Partido Progressista. Tem gente para balançar a bandeira do 11. Mas eles estão passando por uma crise severa. Não elegeram nenhum deputado federal na última eleição, pela primeira vez na história. Mantiveram só 3 deputados estaduais e vão perder prefeituras na próxima eleição. O MDB tem que cuidar para não seguir o mesmo caminho. Como é que a gente faz para repensar o partido? É dando autonomia para as lideranças locais. O partido não pode ter dono. Isso está sendo bem feito pelo presidente Chiodini, presidente estadual. E começar a falar a linguagem do povo. Esse negócio de o MDB ser ponto de equilíbrio, de estar no centro, nem tão à esquerda, nem tão à direita, não pega mais. As pessoas não querem ninguém morno. Ou tu tá de um lado, ou tu tá do outro. O MDB tem gente de esquerda e tem gente de direita. E é preciso respeitar essas alas. Porque o MDB está capilarizado. Em tudo quanto é lugar de Santa Catarina, você vai encontrar um MDBista, um flamenguista e um bêbado. Isso garantidamente em toda a cidade tem. Às vezes estão os 3 numa pessoa só. Então o MDBista, ele está lá querendo votar no 15, mas ele quer votar em gente com posicionamento. Eu, por exemplo, me posiciono à direita, né? E eu não tenho nenhum receio em tratar a respeito disso. Não tenho medo de boicote, de represália. Apesar de o meu partido integrar o governo Lula com 3 ministérios, eu não faço parte da base de apoio. Eu faço oposição ao Lula. Porque na campanha é isso que eu prometi para o meu eleitor. As pessoas que votaram em mim, majoritariamente, querem que eu defenda a direita. Os valores da família, da liberdade econômica, da liberdade de credo. E é isso que eu estou fazendo em Brasília. Votando contra o governo Lula, mas não votando contra o Brasil. Muitas propostas que vêm do Poder Executivo têm o meu aval. Porque eu não faço aquela oposição radical. Acho que é um desperdício de tempo e de dinheiro você passar 4 anos lá em Brasília, dando soco na tribuna, chamando todo mundo de ladrão e não fazer a sua parte também. Então, quantos PLNs eu já votei lá para remanejar o orçamento entre ministérios, reforçar recursos para o Ministério da Educação e vou votar toda vez que uma proposta boa vier do governo, sem medo nenhum, explicando para os meus eleitores o que é que eu estou fazendo. Agora, longe de mim aquelas propostas ideológicas para defender invasor de terra, que tinha que estar na cadeia, não em assentamento, para defender ideologia de gênero, para defender aborto. Isso aí não é comigo. Eu vou lutar muito fortemente contra, independentemente do que isso signifique em uma próxima eventual eleição. Se isso me custar o mandato, tudo bem. Eu não nasci deputado, eu nasci colono, falo isso com bastante orgulho. E se eu tiver que voltar lá para o interior de Atalanta, onde os meus pais moram, para plantar cebola, preguiça e frescura eu nunca tive. Volto tranquilamente, sem medo e sem vergonha nenhuma. Deputado presente, para fecharmos esta entrevista, gostaria que tu falasse quais as ações prioritárias agora até o final do ano na Câmara dos Deputados e também qual que é a expectativa para a votação do marco temporal. Olha, eu posso elencar 3 pontos assim, principais da atuação, e os 3 envolvendo a atividade agrícola. A prioridade é o leite. As pessoas precisam de um salvamento agora. Não pode esperar mais uma semana, mais 2 semanas. E eu estou cobrando, fazendo tudo que eu posso lá, com o poder que eu tenho, que é limitado também, para tentar salvar o setor leiteiro. E o Oeste é a principal bacia leiteira de Santa Catarina. Depois, o problema dos javalis. O Lula, para se vingar de quem não votou nele, encontrou um público muito fácil de atingir, que é quem tem uma arma legal, registrada no seu nome. Eu te dou, Gabriel, 30 minutos
para você me citar 3, 4 pessoas que têm uma arma no seu nome e votaram 13 na última eleição. É um público bolsonarista. Tá? Quem votou, quem tem arma no nome, votou no Bolsonaro. E o Lula consegue se vingar facilmente atingindo esse público aí. O problema é que ele mirou num público e acabou acertando o outro. Que o cara que caça javali, muitos fazem por lazer, por esporte, né, de forma regulamentada. Final de semana se embrenha no mato e sai de lá 2 quilos mais magro, mais faceiro da vida, porque conseguiu matar 3, 4 porcos. Né. Esse pessoal, que agora não tem a licença renovada, já buscou uma outra maneira de se divertir. Tá andando de moto, tá dando pinote de outro jeito. Não tem problema. Ele encontrou uma outra forma. Tá tirando em clube de tiro. O problema é que esse javali que agora não é abatido, não é controlado, ele está indo para as lavouras de soja, de milho. Estão acabando com pomares de maçã. E toda a nossa atividade agrícola acaba sendo prejudicada. Nós temos em Santa Catarina mais porco do que gente. Nós somos referência em produção suína. Proteína animal de certa forma, né? Mas a população suína aqui é muito grande. Nós somos referência e isso traz muita divisa para o nosso estado. Esses javalis são uma grande afronta à sanidade desses animais. Eles são transmissores de pragas, de doenças que podem acabar infectando, né, essa outra população animal criada para a gente conseguir, né, abastecer a nossa economia. Então o governo tem que rever, né, esse posicionamento, voltar a liberar o controle dos javalis, porque é muito sério. E com relação ao marco temporal, o Congresso aprovou uma lei que vai para a sanção presidencial, o Lula disse que já vai vetar, nós vamos derrubar o veto, mas é muito pouco. Né? Uma lei tem pouca força. O que nós precisamos fazer para resolver esse problema de uma vez por todas é aprovar uma emenda à Constituição. Porque o STF vai declarar inconstitucional a lei que o Congresso aprovou, e está resolvido. Contra o STF nós não temos a quem recorrer, eles são a instância máxima, suprema. E eles acham, inclusive, que estão muito próximos de Deus. Mas a gente precisa então mudar a Constituição, porque aí contra a Constituição eles não conseguem ter nenhuma ação. Eles são os guardiões da Constituição e não tem como declarar inconstitucional aquilo que na Constituição está. Por isso que já existe um movimento antecipadamente, prevendo, né, essa inconstitucionalidade do STF, para a gente aprovar uma emenda à Constituição e garantir uma segurança jurídica, né, para que as pessoas que têm a sua propriedade privada, terrenos com escritura pública de 100 anos ou mais, que essa turma possa continuar em segurança, né, em sossego nas suas propriedades. Deputado Rafael, em nome do Diário do Iguaçu, mais uma vez agradecer esta entrevista e desejar sabedoria em todas as suas decisões em benefício do povo catarinense e também brasileiro. Obrigado, Gabriel. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né, de conversar aqui com os espectadores, a turma da internet. Eu quero aproveitar a sessão de abraços, porque chegou agora, né? A sessão de abraços. Fica à vontade. Mandar um abraço para um grande amigo meu, que é o Leandro Sorgato, né, que disputou a eleição junto comigo, que tem me acompanhado nessa visita aqui. Um cara que tem um futuro promissor na política, meu amigo, a gente compartilha de afinidade ideológica e tem me dado, de certa forma, suporte para eu continuar indo na contramão do meu partido. Às vezes o MDB ele vai mais para a esquerda, eu me mantenho firme na direita, e o Sorgato é um cara que se mantém ao meu lado, me dando, né, esse suporte, esse apoio. É um cara que vocês ainda vão ouvir muito falar, que ele vai continuar na política e na próxima eleição certamente vai estar ao meu lado em Brasília defendendo o que é certo. Mais uma vez, muito obrigado. Este foi o deputado federal Rafael Pezente, do MDB, que falou sobre as ações do mandato, além de outros assuntos da política em geral. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você e para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse diregional.com.br. Grande abraço!